Amém. Glória a Deus. Um novo ano, novas expectativas. É inevitável que a gente não crie em nós expectativas, né? Até mesmo uma certa apreensão, uma certa preocupação e apreensão do que vai acontecer, né? Que a gente, o ser humano, se ele tivesse o poder da onisciência, né? Se ele tivesse o poder da onisciência, de conhecer o amanhã, eu acredito que muitos deixariam para vir para Jesus, para correr para os braços dele só na última hora. Se ele soubesse o dia da partida dele, né? Soubesse o que aconteceria amanhã, muitos deixariam para a última hora. Isso é coisa de brasileiro, amém? Deixar tudo para cima da hora, né? Não, Jesus vem em tal data, se tivesse uma data também, né? Da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja, com certeza a pessoa diria, não, eu vou protelar, eu vou levando assim, vou empurrando com a barriga, né? Até próximo dessa data, porque eu sei que ali eu tenho que estar preparado, vou correr para dentro de uma igreja, vou me entregar para Jesus, vou resolver a minha questão com Ele, e vou estar tudo bem, e aí eu vou morar eternamente com Ele. E não é assim, né? Nós sabemos que a nossa vida aqui é uma atribuição temporária, é uma passagem por aqui. O apóstolo Pedro disse que nós somos peregrinos, estamos peregrinando por esta terra, estamos aqui de passagem. E aí nós temos, por não saber o momento, o que pode acontecer amanhã, o que pode acontecer daqui a 2, 10 minutos, nós temos que estar de sobremodo atentos, vigilantes, preparados, porque o nosso Senhor virá nos buscar, amém? A qualquer hora, ou através do arrebatamento, que é o que é coletivo, né? Todo crente, todo salvo em Cristo vai ser tirado da terra a encontrar com o Senhor nos ares, disse o apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica. Mas também nós sabemos que existe uma outra maneira, que é passar pela morte do corpo, né? Então nós temos que estar preparados, porque a gente não sabe o momento do nosso encontro com Ele. Prepara-te, ó Israel, Amós 4,12, é bem citado, né? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Nós temos que estar preparados, assim como Israel também tem que estar preparado. Cabe a nós isso, estarmos atentos, vigilantes. Amém? Vai tudo bem com você, querido? Glória a Deus, com toda a pressão, com todo o gás para começar o ano? Está motivado? Está meio jururu? Como é que está? Está mais para lá do que para cá? Está firme e forte com Jesus, sim ou não? Vamos avante? Vamos seguir a nossa caminhada, sim ou não? Tem muito chão pela frente ainda. Tem muito chão pela frente, eu quero profetizar isso, né? Longa vida para você. Longa vida para todos nós. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, disse que só agora, por esses dias aí de final de ano, 5 pessoas perderam a vida aqui em Ilhota, pessoas jovens, né? De acidente de carro, acidente automobilístico, acidente. Fora os que morreram de outras causas, né? Então a gente sabe que a vida é muito curta, né? As pessoas, claro que há assim uma alopração, vamos dizer assim, vou usar essa palavra aqui, esse termo, uma alopração nas pessoas, né? As pessoas parece que vai terminar, não o ano, parece que vai terminar o mundo, né? Ali naqueles dias. E as pessoas nas correrias para lá e para cá e tal, e bebe todas. A gente ia ao supermercado, o supermercado lotado aqui em Ilhota, né? É algo assim mesmo, espantoso. Ilhota, que bênção de Deus, nosso mercadão grande agora ali. E aí eu via nos carrinhos, a maioria era bebidas, né? Eu acho que as empresas, as indústrias de bebidas nunca vendem tanto, né, como por essa época. As pessoas gostam mesmo de beber, eu estou de férias, eu vou mesmo aproveitar. E muitas vezes nisso aí aí pega os seus automóveis, sai nas estradas, acaba atropelando as pessoas ou sendo vitimada elas mesmas, né? Ou acaba como eu estava vindo sábado, ali entre o Natal e o Ano Novo, estava vindo sábado de Blumenau para cá. De repente o meu filho disse, pai, eu acho que tem polícia passando aí, acho que aconteceu alguma coisa aí. E aí já logo na frente a gente avistou naquela reta da ponte, vindo da 470 para cá, de longe assim avistamos já as viaturas, tal, a fila parando, um grave acidente na cabeceira da ponte aqui, né?
Parece que essas pessoas estavam vindo, não sei se é isso mesmo, mas é o que me passaram, é o que eu sei. Estavam vindo das cachoeiras aqui do Morro do Baú, né? Para cá. E o rapaz que trabalha com gás estava indo daqui para lá e deu um acidente muito grave ali. Acabou vitimando 3 pessoas, né? Então a gente sabe que muitas vezes, talvez não seja o caso, mas muitas vezes é porque ingeriram bebidas e aquela loucura de tudo muito rápido, porque eu vou viajar, porque eu vou para a praia, porque isso, porque aquilo, vou receber parentes em casa. Aquela loucura, aquela coisa doida que dá no ser humano, assim, que eu tenho para mim, tá, queridos? Desculpa se você pensa diferente, mas eu tenho para mim que nessa época agora, para a terra vem muitos espíritos imundos para tumultuar mesmo. Da onde ele vem, pastor? Tem muitos demônios do inferno. Não é do inferno, eles vêm das regiões celestiais. Nós temos esse entendimento à luz da revelação que Deus deu a Paulo. As regiões celestiais, eles vêm para tumultuar, para apavorar, para causar descontrole total nas pessoas. As pessoas ficam descontroladas, achando que parece que é a última vez que elas vão poder festar, né? E o crente já é diferente. O salvo em Cristo, a pessoa que teme a Deus, é diferente. Ele é mais sossegado, fica em casa, assa lá um churrasquinho, está lá a sogra do lado, está lá o cunhado, né? Fica lá contando um caso, como diz fica lá tranquilão, né? Toma sua Coca-Cola, seu refrigerante, seu tererê, fica ali de boa, tranquilo, né? Pacífico, se sai de boa, tranquilo. O povo de Deus é um povo ordeiro, né? Um povo abençoado. E tu pode ver que agora por essa época, essas loucuras todas, esse índice, esse balanço geral que se dá dos grandes acidentes, você pode ver, se fazer uma pesquisa, a maioria são pessoas, lamentavelmente, que não conhecem de fato a Deus. Acho que conhece, mas não conhece, né? Porque se conhecesse, conduziria a vida de forma mais prudente, mais sábia, e não seriam tão extravagantes, tão aloprados a ponto de causar a própria desgraça, vamos dizer assim. Então que Deus tenha misericórdia de nós, e nós vamos continuar firme com Jesus. 2025, né, pastor Ricardo? Nós temos muitos projetos lindos para a igreja. A igreja esse ano está quase terminando de pagar o telão. Foi um investimento muito grande, né? Muito grande para o tamanho da igreja, né? Tamanho da cidade e tal. Nós estamos à frente, né, queridos? Sempre buscando inovar, mas nunca perdendo aquela essência, né? As luzes, tudo aqui. Mas nunca perdendo aquela essência, aquela espiritualidade, aquilo que a gente tem de Deus, de fato que a gente ganhou, que isso a gente não troca por nada. Amém? Essa igreja, ela sempre vai continuar firme, queridos, firmes. E você pode sempre olhar para os líderes dessa igreja. Pode olhar. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso aqui nem muitos, melhor, alguns poucos podem falar isso. Alguns poucos líderes podem falar isso. Porque aí, quando manda olhar para mim, sede meus imitadores, não, acho que não é por aí, né? E a gente, graças a Deus, a liderança dessa igreja, quando eu falo liderança, as pessoas, os líderes desta igreja, nós temos prezado pela honestidade, pela seriedade, pelas coisas com seriedade, muito respeito, muito temor a Deus, porque sabemos que estamos aqui diante de Deus. A gente tanto tem esse poder, né, de influenciar, porque a gente é um influenciador da sociedade, né? A gente influencia as pessoas, a gente tem um grupo de pessoas, a gente influencia um grupo, a sociedade em si, tanto para o bem, para que ela se aproxime, para que as pessoas se aproximem de Deus, como também a gente pode ser uma pedra de tropeço, tamanho de um trem, né? Como diz o mineiro, né? Então a gente tem esse poder, mas Deus tem nos dado graça e sabedoria para a gente levar com muita sobriedade, com muita moderação e com muito temor as coisas de Deus. A gente vai caminhando firme. Essa igreja em 2025 vai ganhar muitas almas para Jesus. A cidade está crescendo, tá, irmãos? A cidade está crescendo, mais de 5.000 lotes aí saíram aí agora, né?
está saindo mais loteamentos, a cidade tem tudo para crescer. Estamos aqui entre as maiores cidades aqui, né, as cidades mais pungentes, né, que é Itajaí e Blumenau. Estamos aqui, né, Brusque, que é outro polo industrial muito forte, e nós estamos aqui no meio. Então nós temos tudo para dar certo, tudo para crescer. Crescendo o município, vai crescer a igreja, eu creio nisso, porque se os natos daqui, os naturais daqui não querem, Deus vai trazer pessoas de fora para povoar esse lugar, porque a obra é de Deus, amém? Se os natos daqui, se os daqui não querem, estão cruzando o braço, não querem fazer, queridos, pode ter certeza, a obra de Deus não vai ficar à mercê, Deus não vai se prender, Deus não vai deixar de realizar, porque está olhando um grupo aqui na terra, eles não querem, pronto, acabou com a minha obra. Não, jamais isso, jamais isso, jamais isso. Vocês não querem? Se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Os judeus, veio para os que eram seus, João capítulo 1 e verso 11, veio para os que eram seus, e os seus não o quiseram, não o aceitaram, o rejeitaram. Aí o verso 12 diz, mas a todos quantos o receberam, ou seja, Paulo disse, vocês não querem um certo dia para os judeus, vocês não querem, ele pregava bastante nas sinagogas, e era bem interpelado lá e impedido por muitos, ele disse, então vocês não querem, então eu parto para os gentios, e vou oferecer a eles o reino, e eles vão querer, e aí entra o que João disse aqui, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Aleluia, quando eu não quero, Deus levanta outro no meu lugar, irmão. A obra de Deus não para, essa igreja não vai parar, ela vai crescer. Essa obra é de Deus, queridos. Agora é bem verdade, você que já está aí, já foi marcado, está marcado. Diga para o seu irmão, você foi marcado. Se ele não saber, diga assim, eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Fala para ele, já vai saber o que é, né? Nós somos marcados, somos selados, somos selados, somos marcados. E aí você que já está marcado, você que já está selado, faz parte, está inserido no corpo, é membro desse corpo, você tem que fazer a sua parte. Amém? Deus não tem uma mão mirrada. Deus não tem uma mão mirrada no corpo. Deus não tem um pé torto, Deus não tem. Deus tem um corpo sarado. Quem é essa mão de Deus? É você. Você é a mão de Deus lá para aquele faminto, para levantá-lo. Para aquele que está jogado na sarjeta. Você é a mão de Deus. Você é os pés de Deus aqui. Para caminhar, para ir em busca das almas perdidas. Você é o corpo de Cristo. Deus conta comigo e com você. Agora que você entende isso, você pode dizer, Deus, esse ano pelo menos, eu tenho 12 meses, esse ano pelo menos uma vida, uma alma, nem que for a minha sogra, brincadeira. Não sei o que as pessoas têm, eu falo isso aqui, mas eu não tenho nada contra a sogra, eu amo a minha sogra, né? A minha sogra já está com Deus, continuo amando ela, um dia vou revê-la no Senhor, mas as pessoas têm muito contra as sogras. Pedro não tinha esse problema, amém? Jesus foi na casa de Pedro e curou a sogra de Pedro. Então, seja quem for, seu cunhado, a sua sogra, o seu parente, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, o seu amigo de serviço, todos, leve Jesus para ele, convide ele para estar na casa de Deus. Ganhe pelo menos, se cada um de nós aqui ganhar pelo menos uma alma nesse ano, imagina só, já vai faltar lugares aqui. Já temos que providenciar, já tem até um projeto, nosso engenheiro já tem um projeto ali já engavetado ali, está ali de vez em quando acertando os detalhes, para ampliação desse templo, porque a gente já prevê, pelo Espírito de Deus, que esse lugar vai ficar pequeno. Quem prevê isso? Quem consegue ver isso? Ei, olha pela fé, não pelos olhos naturais. Espera aí, se você olhar pelos olhos naturais, pastor Marco, aqui não tem gente famosa para arrastar essa multidão, pastor, para com isso. A igreja não é tão assim, não tem tantos seguidores assim, não é tão propagado assim. Claro que nós temos que melhorar a nossa mídia, mas esse povão todo vai vir como, pastor? Também te pergunto,
Também queria saber, mas uma coisa eu entendo: quem vai trazer é Deus. Como? Através de você, através de mim, através de você, através de você. Se cada um de nós ganharmos uma vida para Jesus, irmão, esse ano vai ser lindo demais. Vai ser lindo. Era o dever de nós, hein? É o nosso dever. Quem quer hoje uma palavra saborosa do coração de Deus hoje? Uma mensagem, um maná fresco, hein? A padaria não fechou esses dias, né? Tudo fechou, mas a padaria permaneceu aberta. Conhece a padaria do Nazareno? Estive durante esses dias todos na padaria, sempre buscando um pãozinho. Toda manhã, todo momento que eu podia ter um tempinho ali, eu estava ali buscando um pãozinho quentinho da padaria do Nazareno. E a Bíblia Sagrada é uma padaria, né? A Bíblia Sagrada é uma porção, é um cesto cheio de pães fresquinhos. Toda a palavra de Deus é proveitosa, disse Paulo. Jesus disse: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem está aí, diga amém. Vamos lá então para o Salmo 46. Pastor, Salmo 46, o senhor já pregou sobre isso? Já pregou no Salmo 46? Já preguei várias vezes, meu Jesus. E quantas vezes eu preguei? Mas para você ter uma ideia de quanto é poderosa a palavra de Deus. A gente prega, e nunca a gente vai ter a condição, né, o poder de esgotar. É um poço de água que quanto mais você tira, mais vem. É uma fonte inesgotável a palavra de Deus. Então eu sempre procuro voltar aos textos que eu preguei para buscar algo novo dali. E eu fiquei meditando nesse texto aqui, e no apanhado desses 11 versículos, desse Salmo 46, que é 11 versículos, eu olhei aqui num geral, num todo, para esse texto, cruzando aqui algumas informações, destacando algumas coisas importantes que me chamavam a atenção. E aí eu resolvi aqui pôr uma temática, um tema, nesse texto, para a gente, nessa mensagem que quero compartilhar, baseada nesse texto do Salmo 46. E o tema dessa mensagem é: conte com Deus. Amém? Conte com Deus. Só isso, pastor? Sim, conte com Deus. Isso é importante nós sabermos, porque nós estamos iniciando um novo ano. Nós estamos iniciando. Quando você inicia uma obra, quando você inicia um relacionamento a dois, que é o casamento, quando você inicia numa nova empresa, quando você inicia qualquer coisa, qualquer projeto que você vai fazer, quando você inicia qualquer coisa, pensa aí qualquer coisa, é bom que você possa contar com Deus, sim ou não? Glória a Deus. Esse ano 2025 eu conto com Deus. Quantos contam com Deus? Eu conto com Deus para quê, pastor? Para caminhar comigo, para me orientar, para me livrar dos perigos, dos laços do inimigo. Eu conto com Deus para me conduzir sabiamente nas decisões, porque virão decisões que eu vou precisar tomar, que eu vou precisar de pronto assim resolver. Virão coisas, impasses na minha vida que eu vou precisar de muita orientação de Deus para não dar um passo em falso, para não me complicar lá na frente, porque Deus pode te livrar de algo aqui para você não se complicar lá, né? Porque muitas vezes as consequências a gente não vê no momento que a gente faz o erro, né? Que a gente comete o erro, a gente não vê as consequências na hora ali. Não, passou batido. Alguns poucos viram, e o pastor acho que nem está sabendo, e não quero que ele saiba mesmo. E alguns irmãos, acho que Deus, eu sei que Deus viu, mas tudo bem, tá certo, vamos empurrando com a barriga, vai embora, não resolve. E aí muitas vezes lá na frente, meu Deus, olha só o que me aconteceu. Pois então, aí a pessoa nem se atém, nem percebe que o que ela está vivendo agora, aquela situação ali, precária por sinal, é uma consequência do que ela fez lá atrás, né, de uma decisão que ela tomou sem a orientação de Deus, sem a direção, sem o direcionamento de Deus. Isso é muito sério, queridos. Então,
esse ano 2025 que está se iniciando, é o primeiro culto. Hoje é dia 5. Hoje é dia 5. Os primeiros 5 dias do ano. Estamos aqui, hoje, aqui, nesse local, cultuando a Deus e dizendo para Ele, enquanto muitos ainda estão festando, e só vão parar, sabe-se lá quando agora, estão de férias, ainda estão ali naquela euforia. Tem um povo já, em muitos lugares tem um povo aqui, um povo lá, um punhado aqui, um punhado lá, de gente preocupada, temente. Essa preocupação é por causa do temor que tem no coração, por causa da obediência, daquilo que tem, daquilo que carrega consigo, sabe que tem uma responsabilidade diante de Deus, e por isso estão hoje diante de Deus, nos primeiros 5 dias que já se passaram, estão diante de Deus dizendo: Deus, eu quero contar contigo. Não fale assim, eu espero contar contigo. Não fala assim, pelo amor de Deus, né? Eu conto contigo, porque Deus não falha. Deus não falha, pode contar com Ele. Pastor, certo disso? Certo, meu irmão. Tão certo como o ar que eu respiro, eu sei que eu posso contar com Deus, aleluia. Oh meu Deus, e se não fosse Deus nas nossas vidas, meus irmãos? Meu Deus, se não fosse Deus em nossas vidas, eu fico muitas vezes pensando, meu Deus, um vírusinho de nada, meu Deus, já joga a gente por terra, né? Aquele brutamonte, aquele homem fortão, já cai prostrado, só virado nem vômito. Só Jesus para dar graça, né? Só Jesus. Eu peguei um dia, né? A minha esposa pegou, ficou uns 3 dias, eu peguei um dia assim, estava meio ruinzinho, sentei no sofá e comecei a ver as estrelinhas, né? Se eu alguma coisa está diferente aqui, vou ter uma visão agora aqui, mas não é, já a cabeça estava já, né, dando os sinais, os primeiros sinais, de repente já um enjoo aqui assim, por aqui, né? E aí eu levantei, já era na boca da noite assim, e eu vi aqui para trás, aqui onde eu moro, aqui para trás, fechar as portas aqui, a gente abre para receber aqui os ventos aqui dessa montanha aqui, né, os pássaros aqui atrás, a gente escutar aqui os pássaros, e eu fui fechar ali as portas para trás ali, de repente quando eu dei um passo em direção à porta assim, eu disse: Jesus tem misericórdia, que a gente já clama por Jesus na hora, né? Jesus tem a misericórdia, aquelas dores aqui assim, e eu dei um passo, quando eu voltei de novo, corri em direção ao banheiro, né, e me ajoelhei assim, já vomitei muito, né? E aí eu fiquei pensando depois, meu Deus, né, a gente é tão assim, né, e um simples vírus, olha só. Eu estava vendo um vídeo também aí, num lugar aí, um homem fortão assim, desses que faz academia, muito fortão, os braços dele, acho que dá mais que minha coxa aqui, fortão, assim, todo fortão. Aí a mulher dele filmando, olha, ele pegou esse vírus, irmão, ele estava pior do que uma criança. Acho que uma criança não chorava tanto, não reclamava tanto. Então a gente vê que a gente não é nada, sim ou não? Você concorda comigo? Meu Deus, o nosso corpo, né, tão frágil, a gente vê o quanto a gente é frágil. Aí ela ficou deitada de um lado e eu do outro, ela olhava para mim, eu olhava para ela, ela dizia: misericórdia. Eu disse: glória a Deus, vamos glorificar a Deus. É só Deus para dar graça, meu irmão. Só Jesus, tá? Só Jesus na hora é só Jesus. Aí, melhor coisa, em vez de ficar reclamando, né, é glorificar a Deus. Eu sempre dizia para ela, ai meu Deus, glorifica a Deus. Eu ficava: louvado seja Deus. Meu irmão, louvado seja Deus. Nessa hora todo mundo louvado seja Deus, todo mundo misericórdia, porque a gente vê a fragilidade da gente, né? A gente ri, mas é verdade, a gente vê a fragilidade do ser humano. Irmão, e uma coisa assim, quando acontece comigo, aí é que eu me certifico mais da dependência minha dele. Aí é que eu vejo quanto eu sou dependente dele, irmão. Uma criança na mão dele. Vamos lá, Salmo 46, verso 5. Salmo 46, verso 5. Os irmãos podem pôr aqui no telão, isso. Os irmãos acompanham aqui no telão. Salmo 46, isso, verso 5. Todos estão por aí? Eu vou só comentar alguns versos aqui, a gente já vai orar, vai ser bem curta a mensagem hoje. E a gente vai sair daqui hoje renovado por Deus, amém? Deus está onde? No meio dela. Não
Deus ao romper da manhã. Vamos lá de novo? 1, 2, 3. Estão lembrados que quando eu leio essa frase aqui, ó, Deus está no meio dela, ponto e vírgula, Deus está no meio dela. Eu me lembro, aqui está falando que Deus está no meio da cidade. Tem uma cidade, Deus tem uma cidade, para quem não sabe, Deus tem uma cidade, está nesse salmo, Deus tem uma cidade. Nessa cidade, esse salmo conta o que tem nessa cidade, tem um rio, que esse rio é diferente do rio daqui, porque vai falar também de um rio daqui que ele runge, o mar runge. Mas esse rio não, esse rio que está nessa cidade alegra, é diferente. Ele não traz violência, ele alegra. Quando eu vejo, então quando eu leio isso aqui, Deus está no meio dela, eu tenho que entender que Deus tem uma cidade, à luz desse salmo. Mas também essa frase, Deus está no meio dela, me remete a uma frase que Jesus falou, lá no Evangelho, deixa eu ler aqui, eu anotei aqui, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 18, verso 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Está vendo? Deus está no meio da cidade, segundo a luz desse verso, desse texto, e Deus também está no meio de onde estiver 2 ou 3. Então Deus está no meio. Deus está no meio da cidade. Deus está ali. Amém? Deus está no nosso meio, Deus está aqui. Deus está ali, Deus está aqui, Deus está no nosso meio. Isso não te alegra? Quando eu intitulo essa mensagem, conte com Deus, eu vejo isso. Eu vejo que eu posso contar, porque Ele disse, eu estou com vocês. Aonde vocês estiverem, 2 ou 3 de vocês apenas. Não precisa muita gente não. 2 ou 3 de vocês reunidos no meu nome, eu estou aí, junto com vocês. Aí olha só o que ele diz também em Mateus 28 e 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está no nosso meio, Ele não vai se ausentar, Ele está no meio da cidade, por isso que a presença dEle faz que esse rio transborde, esse rio flua naturalmente e alegre toda a cidade. A presença dEle no ambiente traz alegria, a presença dEle no ambiente traz funcionalidade, tudo funciona normalmente. Tanto é que o governo de 1000 anos de Cristo aqui na terra, nós vamos ver que o mar que é morto hoje vai deixar de ser morto. As coisas vão voltar à normalidade, porque aonde Ele está, estou falando que Ele vai estar aqui fisicamente, mas Ele já está espiritualmente em nosso meio. É por isso que há um equilíbrio ainda na terra, irmãos. É porque Ele está na terra através dos seus ainda. Por isso que se mantém o equilíbrio. Então a presença dEle não é uma presença que daqui um pouquinho vai se ausentar. Ele está, daqui um pouco não está mais. Não, Ele disse, eu estou com vocês todos os dias. Levante a mão e glorifica a Deus se você crê nisso. Em 2025, Ele está contigo. Ele está contigo, não 1 ou 2 dias, depois pega férias, não. Ele está contigo todos os dias. Ele está contigo todos os dias. Ele está contigo todos os dias. Ele está contigo. É tudo que queremos ouvir. É tudo que eu prefiro, escolho, dou ouvido, é tudo que eu quero ouvir. É eu começar o ano sabendo que eu posso contar com Ele, que Ele está comigo. Ele está comigo, indiferente, é indiferente de nós estarmos aqui ou lá, aqui ou lá, aqui ou lá. Se eu estou aqui, Ele está comigo todos os dias. Se eu ir para lá, Ele está lá no meio da cidade também, alegrando a cidade, fazendo funcionar todas as coisas. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Diga para o seu irmão, diga assim, meu irmão,
É só o início de uma jornada de 12 meses, fala para ele. Mas não esquenta a cabeça não. Ele está contigo para te dar vitória em todos os momentos da sua vida. Ei, pode começar a profetizar já desde o início. Talvez ele diga para você: poderão viver esses ossos. Diga: Senhor, tu sabes. Mas se ele mandar tu profetizar, profetiza, porque ele é o Deus da vida. Ele te dá poder para isso. Ele é o Senhor da sua alma. Ele é o Senhor da sua vida. Espírito de Deus, eu sinto a glória de Deus aqui. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia. É só a gente falar que Ele está com a gente, que Ele já se manifesta que está mesmo. Aleluia. É só a gente falar que Ele está com a gente, que Ele já se manifesta mesmo, para comprovar que Ele está com a gente. Oh, aleluia. Ele está comigo, pastor Marco. Salmo 46, o verso 1. Ele está comigo, diga: Deus está comigo. E diga assim: e é bom que Ele esteja comigo. Eu quero que Ele esteja comigo. Diga assim: sabe por quê, meu irmão? Fala para o teu irmão. Sabe por quê, meu irmão? Porque nessa jornada eu sei que eu vou precisar de um refúgio. Vai vir turbulência aí pela frente. Eu não vou falar para você aqui que vai ser um ano de... Pastor Marco, é só bênção, 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 bênção. Não, não é só bênção, não. Vai vir momentos de luta, irmão. Pastor Ricardo pregou aqui que eles faziam a obra, mas estavam também atentos. Jesus disse: faça a obra, calcule tudo antes. Mas também ele deu um outro exemplo dizendo: olha, um rei não vai sair para a guerra sem primeiro calcular com quantos soldados ele vai ganhar ou não. Ou seja, há uma construção, mas também há uma guerra. Não baixa a espada, meu irmão. Não afrouxa, não afrouxa. Ei, Paulo diz. Não foi Paulo que disse, foi Pedro que disse. Pedro disse: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti, e o diabo fugirá de vós. Quem tem que fugir de quem aí? O diabo fugir do crente. É bom que eu tenha Deus comigo, que eu conte com Deus comigo, porque o Salmo 46, verso 1 diz que Ele é o que, irmãos, aí? O que Ele é? Refúgio também o quê? Quando que Ele é o nosso refúgio? Quando que Ele é a nossa fortaleza? Na angústia. Virão tempos de angústias? Virão tempos de angústias? Não vamos mascarar nada aqui, vamos falar a verdade. Vamos tapear, vamos falar a verdade. Virão tempos de guerra, e guerras trazem angústias. Você está viajando, você viajou agora final de ano, as estradas pedagiadas, muito mais, mas toda a rodovia que você anda, se você precisar do socorro de algum profissional, seja polícia militar, polícia rodoviária, seja bombeiro, seja qualquer coisa, defesa civil, qualquer coisa, você tem socorro. Como nós estamos entrando, bota para mim o verso 5, minha irmã, bota o verso 5. Deus está no meio dela, Deus está com a gente, não se abalará, Deus ajudará o que, irmãos? Ao romper da manhã. Ao romper da manhã quer dizer um novo dia. Deus está ali no novo dia, Deus está ali contigo, já de manhã cedinho. Ao romper de um novo ano, Deus está ali já contigo. Deus está aqui já contigo. Então, pode ter certeza de uma coisa: você está
ao romper deste novo ano, Deus está contigo. Deus está contigo. E aí você começa agora a acelerar para dentro, avançando os dias. E conforme você vai andando, você pode contar que você tem socorro nessa jornada, nessa estrada. Fique certo disso. Você tem um Deus que te socorre. Volta no verso 1. Olha só, socorro bem ausente. Aí fala isso. Bem o quê? Presente, ou seja, você precisou estar ali. Diz que 00, não, só pedir, Deus, me socorre, me ajuda. Ou até mesmo muitas vezes sem palavras nenhuma, quando Ele olhar para você, vem você em situação. E quantas vezes isso acontece? E quantas vezes isso acontece com a gente, que a gente nem se dá por conta de Ele nos livrar de muitas coisas. Sabe por quê? Porque Ele é bem presente. Porque Ele é bem presente. Ele não está ausente. E nesse ano, eu digo uma coisa para vocês, nós vamos precisar muito desse socorro. Vamos precisar muito. Pastor, você está profetizando aqui, está determinando uma coisa sobre nós que vai de repente... Não estou determinando nada. Só estou falando que os percalços, os altos e baixos, os espinhos, as pedras, os leões, os gigantes, são inevitáveis. Jesus não desceu aqui na terra, irmão. Ele, como Deus, Ele não desceu aqui para uma férias, para tirar umas férias aqui, ou para caminhar aqui, para conhecer, ou para... Ele desceu aqui, e quando Ele já, logo após ser batizado, Ele foi levado já ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E dali em diante, você vai ver, através dos evangelhos, das narrativas do evangelho de Cristo, que Ele, em muitas ocasiões, Ele foi interceptado, ele foi perseguido, na sinagoga, o lugar onde era para ser lido a Torá, se adorado a Deus, prestado um culto a Deus, ali, muitas vezes ali se manifestavam pessoas, o diabo estava ali nas pessoas, incorporado em pessoas. Então você pode ver com isso, que durante toda a trajetória de Jesus por essa terra, Ele teve embates e mais embates com o mundo das trevas, o mundo espiritual. E é bem verdade que Paulo diz que a nossa luta não é contra pessoas, contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades. Eu vou precisar de um refúgio, eu vou precisar de uma fortaleza na hora da angústia, e Ele é bem presente, Ele vai me socorrer. Levante a mão se você crê. Sabe por quê, irmãos? Olha o verso 2. Olha o verso 2 do mesmo capítulo, Salmo 46. Pelo que não temeremos, se eu creio que Ele é o meu refúgio, que Ele é o socorro bem presente na minha angústia, eu não vou temer, porque eu vou ver isso aqui, eu vou ver a terra se mudar, eu vou ver as coisas se mudar na minha frente, é inevitável isso, as coisas vão, o cenário político, o cenário econômico, eu vou ver as coisas mudando na minha frente, eu vou precisar sempre estar clamando pelo seu socorro, pela sua graça, pela sua sabedoria, para viver no meio dessas mudanças que vão surgindo, que são inevitáveis. A vida é assim, as coisas vão se mudando, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. Aqui está falando de cataclismos, de grandes fenômenos da natureza, que a natureza manifesta, porque o homem está tocando e usurpando, estragando, destruindo a bela casa que ele recebeu. Ele está se autodestruindo. Então tudo isso a natureza vai contra. O aquecimento global, por exemplo, que ninguém leva a sério, são poucos que se atêm a isso, e para observar, o aquecimento global é uma coisa muito séria, e cada ano que passa, os estudiosos, as autoridades
que estão a par do assunto, que estão estudando, alertam, estão dizendo que isso está se agravando cada vez mais. A temperatura da terra, os oceanos estão aquecendo as águas do oceano. Tudo isso, então a terra está protestando. Como é que é, pastor Marco? Fala de novo. A terra está protestando, a natureza está protestando o pecado. Paulo diz que toda a natureza geme com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus, mas como quase que todos são omissos, não fazem o que é para fazer. E quando não fazem o que é para fazer, o ímpio faz, o ímpio toma terreno, toma território. A ganância vai tomando conta e vão se autodestruindo. E nós que estamos aqui do outro lado, que a gente não faz nada, mas também não provoca nada, a gente também sofre. E a terra está protestando contra o pecado. Tanto derramamento de sangue na terra. Eu acredito que Deus está como na Torre de Babel. Gênesis capítulo 10, Deus está como na Torre de Babel. Deus olhando e está vendo que o homem está se amotinando, está pecando, estão se ajuntando, estão acrescentando pecado em cima de pecado, derramamento de sangue, vidas ceifadas, loucura, ganância, o pecado está aí. Nunca foi tão explícito as coisas, tão claras. Se falava até então de ocultismo, agora não tem mais isso. Agora eles fazem diante das câmeras de televisões, como esses shows que houve no Rio de Janeiro e em São Paulo. Não vou citar aqui, vou citar a par disso. Rituais satânicos, a Deus dará para todos verem escancaradamente. Não tem mais nada de ocultismo, vamos fazer as coisas aqui por debaixo dos panos para ninguém. Não, agora eles fazem para mostrar realmente rituais satânicos diante das câmeras, para serem vistos por todos, invocando demônios. Em contrapartida, claro que sempre Deus tem os seus. O pastor Ricardo falou aqui que agora final do ano, também estava vendo esse grande evento, que foi transmitido pelo SBT. Parabéns por essa iniciativa, glória a Deus. Eu glorifiquei a Deus por esse evento, eu glorifiquei muito a Deus por esse evento. Mas a gente está vendo, por causa dessas coisas, a terra protestar, a natureza protestar. Os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. E eu quero dizer uma coisa para você aqui: o que está acontecendo não é nem perto do que vai acontecer, porque a terra vai convulsionar no seu ápice, no seu máximo, quando a igreja sair daqui. Quando as taças da ira de Deus, se você for ler Apocalipse, quando as taças da ira de Deus forem jogadas sobre a terra, como juízo sobre os homens, sobre os blasfemadores, o anticristo, o dragão que está no mar, o falso profeta, quando Deus castigar, quando Deus derramar o seu juízo, é que aí a terra vai convulsionar no seu máximo, dando seus últimos pulsar de vida. Porque aí Deus está limpando de fato a terra, porque Deus vai estabelecer 1000 anos. Vai se acabar tudo, pastor Marco? Não. Deus está limpando. Há um transtorno para depois uma melhora. Amém? Olha só, por isso que a gente tem esse refúgio em Deus, porque vai chegar tempos difíceis. Ainda que as águas rujam e se perturbam, que os montes se abalem pela sua braveza. Aí ele fala que também há uma esperança nos céus. Há um rio cuja corrente, as correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus tem moradas, Deus tem cidade, está falando que tem. A Nova Jerusalém, a cidade de Deus. Deus vai tirar o seu povo aqui da terra, para levar para essas cidades, para o seu recôndito. Diz a Bíblia que ele é como a galinha, já viu a galinha? Nós vivemos aqui numa área rural, né? Somos do agro. A gente vê assim, quando um animal quer atacar os pintinhos, a galinha está lá com os pintinhos, ciscando, né? E algum animal quer atacar, quando ele se vê em perigo, quando a galinha vê que os pintinhos estão em perigo, já viu? Ela começa a cacarejar, é isso, cacarejar? Estou certo?
cacarejar, cacarejar, e os pintinhos correm para debaixo das asas. Ela começa a cacarejar e já abre as asas, e os pintinhos correm para debaixo quando verem perigo. Deus está assim com a gente. Deus faz a mesma coisa com a gente. Nós vamos se refugiar nele. Ele tem para nós um escape na hora certa. As nações se embraveceram, a gente está vendo aí. Isso não é o clímax da coisa ainda, não chegou ao ápice ainda, mas as nações já se embraveceram. Os reinos se moveram, ou seja, entra governo, sai governo. Parece que vai melhorar, mas piora. Parece que vai, lá na frente pode piorar. Talvez melhore em momento, mas é aquela melhora da morte, né? Misericórdia, os reinos se movem, tudo se move, a política, tudo, e nós estamos no meio disso tudo, queridos. E nós temos que então nos refugiar em Deus. Quem está aí? Já estou terminando já, queridos. Olha só, aí quando tudo isso, ele levantou a sua terra, ele levantou a sua voz, ou seja, e a terra se derreteu, quando fala no verso 6. Então, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu, ou seja, Deus está no controle. Tudo se move. Sai governo, entra governo, as nações se embraveceram, se embravecem, há guerras, uma se ameaçando a outra, como a gente está vendo agora, mas quando o salmista fala aqui, ó, Deus, mas ele levantou a sua voz. Ele levantou, mas ele, aconteceu isso, mas ele levanta a sua voz. E o que acontece? A terra derrete. Ou seja, será que esse Deus é poderoso? Que ele só basta levantar a voz e a terra já se derrete? O salmista está falando aqui, ó, ele com uma palavra apenas ele resolve. Ele está no controle. Não se desespere, pastor Marco. 2025, estão falando, irmão, tem aquele que absolve tudo que vê na internet, né? Tem aquela pessoa que tudo que vê, ele vai comendo. Ó, por favor, você é ovelha desse rebanho aqui, só coma coisas boas. Eu não quero ver você com problemas, tá? De indigestão, você é afogada com alguma coisa atravessado na garganta, você daqui um pouco apático, anêmico. Eu não quero ver você assim, tá? Come só o que é bom. Tem pessoas que vai comendo tudo e vai encasquitando. Pastor Marco, meu Deus, e agora 2025 parece que está surgindo um negócio aí que vai pegar todo mundo e vai morrer todo mundo e vai apavorar. Irmão, nós cristãos, nós filhos de Deus, o que nós temos que fazer diante desses fatos? Muitas coisas condiz, muitas coisas são reais, mas muitos são balelas, são fake. Mas o que nós cristãos temos que fazer? Estar no refúgio que é Deus. Nós temos que dizer, eu conto com Ele, Ele está comigo. Eu vou confiar, eu vou prosseguir, eu vou continuar. Sabe o que ele disse para Daniel, quando Daniel temeu diante das visões que ele estava vendo? Daniel, tu porém vai até o fim. Não temas, vá até o fim. Não desista. Não desista. Aí no verso 7 ele diz assim, o Senhor que tem um exército. Não está sozinho. O Senhor que tem um exército está conosco. Parece que é só com alguns que falaram aí. Vamos lá. O Senhor está? Agora sim. Ele está conosco. E o que ele tem? Um exército. Não está sozinho, irmão. Ele não está sozinho. Ele não é um coitado que precisa da nossa ajuda. Ele tem um exército para nos defender. Ele entra nas pelejas com toda segurança. Ele te toma pela tua mão direita e te diz, não temas, porque eu estou contigo. E eu também, eu estou contigo e nós não estamos sozinhos, eu tenho um exército comigo. Ele tem um exército de miríades de anjos. É um número incontável. Aí ele repete de novo. Aí ele usa essa frase assim, ó, o Deus de Jacó, ou seja, estão lembrados do Deus que lutou com Jacó? Que deixou ser vencido,
mas feriu a coxa. Esse Deus poderoso que tem o poder de mudar de Jacó para Israel. Não serás mais Jacó, será Israel. Esse Deus está conosco, o Deus poderoso. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Ou seja, tudo que acontece a gente muitas vezes atribui ao diabo, mas muitas vezes é uma obra do Senhor. Eu vou dizer seguramente aqui, seguramente, muitas vezes uma catástrofe, como furacões que acontecem, que arrasam com cidades, que levam não sei quantas vidas. Pastor Marco, isso aí é o demônio que provoca tudo isso. Irmão, o diabo só faz aquilo que Deus permite que ele faça. Ele está solto, mas não pode fazer o que quer. Quando Deus manda até as obras são do Senhor. Tem coisas que é do Senhor, que a gente atribui ao diabo, mas são do Senhor. Meu Deus, levantou-se, pastor, lá na minha casa, até o cachorro agora está rosnando para mim, pastor. Ele olha com aquele olhar assim, tenta. Até ele eu vejo que tem algo contra mim. O próprio animal, pastor. O diabo está tentando contra a minha vida. É todo mundo contra mim, pastor. Não, muitas vezes Deus está usando pessoas para te inquietar mesmo. Porque você entra numa zona de conforto, não quer mais mudança, não quer mais orar, não quer mais nada. Aí Deus começa a agitar as pessoas que estão à tua volta para te apavorar, para te correr para os pés dele e mudar de vida, irmão. Para te orar, para te buscar mais a Ele. E outra, para você muitas vezes parar e para rever os seus conceitos, o seu modo de viver, que muitas vezes está não condizente à palavra de Deus. Estou terminando já, queridos. É o primeiro culto do ano de pregação. Então, já vou puxar o freio de mão. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Ele faz o quê? Desolações. Ele faz isso. Ele desola mesmo. Ele arrasa tudo. Talvez por uma vida, talvez para uma causa gloriosa dele, poderosa. Ele é capaz de irmãos, não sei quantos, a Bíblia não fala ali, não parei para ver esse detalhe. Eu não sei quantos marinheiros que estavam no barco com Jonas. Eu não sei quantos, mas todos eles corriam um sério risco de morrer, do barco afundar e todo mundo morrer, por causa de um desobediente. Então Deus provoca essas coisas para nos impulsionar. Muitas vezes é para nos impulsionar. Muitas vezes esse irmão que está pegando no teu pé, essa pessoa que está te conduzindo assim de forma um pouco meio grosseira, parece que ser grosseira, mas não é. É Deus usando essa pessoa. É que a gente muitas vezes não aceita ser corrigido, viu? É que às vezes, muitas vezes a gente fica muito dodói, a gente fica muito assim de açúcar, parece que qualquer coisinha vai derreter. Ai meu Deus, Deus se esqueceu de mim. Não, deixa Deus usar, irmão. É pedra amolando pedra, é pedra gastando pedra. É isso mesmo que Deus faz, é obra de Deus. Muitas vezes ele faz cessar as guerras, mas muitas vezes ele provoca as guerras. O verso 9, está aí o verso 9? Ele faz o quê? Cessar as guerras, mas muitas vezes ele provoca as guerras. Tem guerras que ele faz cessar porque ele viu que as suas forças se esgotaram. Mas quando você está muito assim, demais da conta, esbordando, e já entrando numa zona de conforto, se acomodando, juntando os pezinhos, puxando aquele pacote de pipoca, está demais confortável, né? Não ora mais, não lê mais a Bíblia, só vê série. Se perguntar da fazenda, ele sabe toda a fazenda, né? Ele se perguntar do Big Brother, ele sabe tudo. Se perguntar lá do jogador fulano, ele sabe de quanto que o Corinthians, que eu não sei das quantas, ele sabe, mas ele não conhece um versículo da Bíblia. Eu vou tirar ele dessa zona, eu vou provocar uma guerra na vida dele. Irmão, vamos ser franco aqui, queridos. É Deus que faz isso. Eu sei que é Deus que faz, para nos tirar dessa mornidão. Tu não pode ser laodicense, crente de Laodiceia. Você é da verdade em Cristo, irmão.
Você é da verdade em Cristo, você não é crente laodicense de Laodiceia, tu não é quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca, rapaz. Deus disse para aquele povo, Deus vai pôr fogo debaixo do teu pé, para você saltar para cima, pular, saltar para cima, saltar para ir. Ele faz cessar as guerras. Aí muitas vezes aquilo que a gente se apega, Ele quebra. O que diz aí a continuação? O que diz, verso 9? O que Ele faz? Ele quebra aquilo, justamente que você se apega naquilo. Ele vai pegar, da tua mãe vai quebrar, para você não se apegar naquilo. Não existe amuleto. Não existe amuleto da sorte. Você tem que buscar diariamente. Você não pode comer agora e daqui um mês vir de novo. Ser o crente camelo, né, que atravessa o deserto inteiro com aquele reservatório de água em cima, e depois lá na frente, depois de dias ele vai beber de novo. Não pode. Ele vai quebrar aquele arco que você se apoia nele. Queima os carros, esse objeto, essa coisa que te faz caminhar depressa para longe dele. Tudo isso ele vai tirar do teu caminho. Aí ele manda você, muitas vezes, se você está muito truculento, se você está muito afoito, querendo muito opinioso, porque eu acho que é assim, pastor, eu acho que no evangelho deveria ser assim, as igrejas deveriam ser assim. Ele só fala para você assim: aquietai-vos, aquietai-vos, e sabei que quem? Eu, não é você, rapaz, não é você que dita as regras, não é o evangelho seu, é meu evangelho. O evangelho é meu, o evangelho não é adaptável, é o meu evangelho. Quem está aí, dá uma glória a Jesus. Porque se você não quer me exaltar, eu vou ser exaltado, o que, irmãos? Entre as nações, eu vou ser exaltado entre as nações, eu vou ser exaltado na terra. Se você não quer nada com nada, eu chamo outro, eu busco outro, eu convoco outro, eu pego a mulher samaritana se você não quiser. Eu vou para Caná, eu vou para Tiro e Sidom, eu pego a mulher Cirofenícia, eu pego, não tem problema não. Eu trago ela, eu vou para fora de Israel se você não quer buscar outro. O Senhor dos exércitos, o que diz o verso 11? O Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos, vamos nos colocar de pé. Dá até um pulinho, se você pudesse, até um pulinho para dar aquela, isso, para dar uma ajustada no esqueleto. Nós começamos o ano bem, sim ou não? Aqui, olha para mim aqui, Quem acha que nós começamos o ano bem? Verdadeiramente. Estou falando com todos agora, viu, irmãos? Preste atenção aqui, irmãos, ó. Preste atenção, todos. Adamir, todos. Quem acha que nós começamos o ano bem, levanta a mão direita e segura, lá no alto. Orientados por essa palavra, sim ou não? Por mais simples que foi, mas orientado por essa palavra. Você vai sair daqui dizendo o quê? Que você pode contar com Deus, que Ele é o teu socorro, que Ele é o teu refúgio, que Ele vai trabalhar poderosamente ao teu favor. Você pode sair daqui hoje batendo no peito dizendo: eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que vai comigo na frente durante 2025 inteiro, assim como eu tive sucesso em 2024, Ele vai comigo 2025 inteiro. Eu vou ter sucesso, aquele exame, aquele problema lá que eu tenho que resolver já nesse ano, o IPTU que daqui a pouquinho começa a chegar e vai dar um transtorno grande, que vai embolar as contas, 6 meses só pagando conta, pagando imposto. Eu não vou esquentar a cabeça com isso, eu vou levantar a minha mão para o alto e vou dizer: Deus está comigo, eu posso contar com Ele. Que é o que acontece que a gente, né? Começa o ano, vem aquela montoeira de conta para pagar, IPVA, seguro, não sei das quantas e tal. Aí já logo, você vai murchando, murcha a bola, murcha. Eu acho que nem para a igreja eu não vou, que a minha cabeça está desse tamanho. Estou falando para você contar com Deus. Está difícil, levanta a cabeça, conta com Deus que Ele está contigo. Fecha os teus olhos.